Maracanaú é a nova fronteira do desenvolvimento imobiliário da região metropolitana de Fortaleza, tradicionalmente reconhecida por sua força industrial. O município vive agora um novo momento, com investimentos em infraestrutura, crescimento populacional e a chegada de novos empreendimentos que apontam para uma expansão do mercado imobiliário. Esse é o assunto do Conexões Imobiliárias de hoje, que já começou. Maracanaú é uma das cidades mais importantes da região metropolitana de Fortaleza. Mas quais fatores estão impulsionando esse desenvolvimento? Ele é recente ou não? Quais oportunidades surgem para moradores, investidores e para a própria cidade? É sobre esse cenário que vamos conversar. Eu recebo aqui no estúdio o Rafael Pessoa, ele é presidente da Câmara Municipal de Maracanaú, não é isso? Exato. E também corretor de imóveis. Exato. Obrigada por ter vindo aqui ao nosso programa. Primeiro agradecer o convite, Mirella. Fico muito feliz já, assim, o orgulho que a gente tem já nessa abertura, né? Falando da nossa cidade e efetivamente a nossa cidade é isso mesmo. Ela está muito pujante dentro do seu desenvolvimento imobiliário, muita procura, a questão habitacional. E acho que vai ser muito bacana esse nosso bate-papo aqui. Mandar um grande abraço ao nosso presidente Ibéria, aí, nosso Cresce. Aí, como eu costumo dizer, hoje eu estou presidente da Câmara, estou vereador, mas sou advogado, sou corretor com muito orgulho. E você já pode até começar me corrigindo, porque quando eu falei que os investimentos eram recentes e a gente estava conversando nos bastidores, você pontuou um empreendimento de 2006, que já, vamos dizer assim, revolucionou, já estava com um aspecto bem de revolução mesmo no mercado imobiliário em Maracanaú, é isso? Não, a gente primeiro vamos pegar aqui um pouco da história do que é Maracanaú, né? Maracanaú era um distrito de Maranguape e na década de 80 foi emancipado. Então, quando foi emancipado, a gente estava já pelo seu crescimento em razão do seu distrito industrial. Mas antes da emancipação, o território ali de Maracanaú, você tinha o Santo Antônio de Buraco, não sei se você sabe o que é, mas o Santo Antônio de Buraco era quando pessoas, né, menores que davam trabalho, aí os pais diziam, vou mandar lá para o Santo Antônio do Buraco, que era como se fosse um reformatório, mas era uma escola profissionalizante, né, com a disciplina mais rígida, certo? Tinha o nosso hospital, que era referência da tuberculose no mundo todo, e tinha a nossa colônia, Antônio Justa, que era um lugar que as pessoas que tinham com a lepra, né, e tudo, que é a hanseníase, e as pessoas eram segregadas da sociedade e eram colocadas lá. Então, dentro da história, eram esses três equipamentos que tinham, né? Então, quando veio na década de 80, ou quando chegou o Distrito Industrial, né, na década de 70, na década de 70 e já com a virada na década de 80, e Maracanaú começou a se desenvolver, houve a sua emancipação. Então, dentro dessa emancipação, a cidade ela só cresce, que ela cresceu inicialmente através dos seus conjuntos os seus conjuntos habitacionais, né, que você vê o Gereissati, Timbó, a Caracuzinho, dentre outros que são muito importantes, nossa Pajuçara e outras regiões importantes, mas os conjuntos habitacionais que foram feitos à época, foram entregues na década de 80, no então governador Gonzaga Mota, que também com muito orgulho, meu tio que foi, na época governador, que entregou esses conjuntos habitacionais que foram planejados por governos anteriores, como Vigílio Távora, e isso já começou a questão habitacional. Agora, é uma cidade que eu costumo dizer, em razão desse crescimento rápido já na década de 80, é uma cidade mais cosmopolita, assim que eu posso chamar, porque vieram pessoas de várias cidades do estado do Ceará e de outros estados. E isso fez. Então, a partir já já no início dos anos 2000, 2004, 2005, que muitas vezes as pessoas olhavam para Maracanaú como uma cidade de trabalho, cidade da indústria, né? E começou a ter esse olhar. Então, na época, por exemplo, um grande empreendedor, um construtor, construiu um condomínio fechado, né? Que esse condomínio ele representa exatamente o crescimento imobiliário. Para você ter uma ideia, em 2006, 2007, um lote estava sendo oferecido à época por R$20 mil. Hoje, um lote nesse próprio condomínio hoje está 450 mil. E aí, isso a gente faz essas discussões. Então, Maracanaú, como alguns outros empreendimentos já que estão sendo trabalhados na cidade, né? Que aqui a gente
Tem que evitar falar o nome, considerando o nome do programa do Cresce e tudo, mas empreendimentos muito importantes, que são importantes. Porque é o seguinte, onde tem emprego, tem demanda habitacional, né? E hoje eu sou uma pessoa que defendo muito, Mirelle, estudos na nossa cidade para verticalização, tá? Porque a nossa cidade é ainda plana. Os prédios verticais é um prédio comercial que tem, mas eu acredito muito que os empreendedores que quando fizeram um estudo na nossa cidade pelo o crescimento e a oportunidade que nós temos lá dentro do Maracanaú, eu não tenho dúvida que no lançamento da maquete já está tudo vendido. E hoje a distância para... eu moro em Maracanaú, mas eu trabalho em Fortaleza. Como é que está essa questão de deslocamento, de vias de acesso? Vamos olhar aqui a questão da localização geográfica da nossa cidade. Sim. Nós estamos a 12 quilômetros do aeroporto. Nós estamos a 20, quase 25 quilômetros do Porto do Mucuripe e 56 quilômetros do Porto do Bessem, né? Anel viário, próximo da BR-116, localização geográfica no centro da região metropolitana. Então, é uma cidade que só cresce. É uma cidade que tem, dentro do seu parque industrial, toda uma infraestrutura, tanto de malha viária, como gás, água bruta, expansão energética muito forte, com estabilidade energética. E por isso que hoje, muitas vezes, as pessoas olham Maracanaú só como indústria. Mas se eu te disser que hoje, dentro da ele representa 35% dentro da nossa RCL, da receita que as indústrias colocam. Os outros 75% já está no comércio, já está na questão das escolas, academias. Então, a nossa cidade, ela só cresce. E com relação ao perfil de moradia, nesses empreendimentos que estão sendo lançados na região, eles vêm para atender que tipo de demanda? Olha, eu tive a oportunidade de, nos últimos anos, hoje eu estou presidente da Câmara Municipal, mas no mandato passado eu tive a oportunidade de estar secretário de Infraestrutura, que a Secretaria de Infraestrutura, ela ficava responsável pela infraestrutura, mobilidade, iluminação pública, habitação, limpeza urbana, então eram esses eixos. E dentro do trabalho que fizemos na época da habitação, por exemplo, hoje, eu acho que Maracanaú, per capita, foi a cidade que foi mais atendida pelo programa Minha Casa Minha Vida, que já vai ser entregue em torno de 900 unidades para a política pública habitacional. Esses empreendimentos que estão sendo lançados são empreendimentos hoje, por exemplo, hoje já está sendo lançado essa semana, né, um empreendimento que ainda vai fazer a tabela de lançamento e tudo, mas uma média de um lote em torno de R$200 mil um lote, a média de um lote um pelo outro. Estou te falando que num condomínio já consolidado já está 450. Esse está sendo lançado no lançamento. Nunca se ouviu falar qualquer tipo de lançamento de loteamento dentro do Maracanaú que quando a pessoa foi vender não houve uma supervalorização. Se eu te dar aqui um dado, por exemplo, em 2006, 2007, quando foi que o prefeito Roberto Pessoa, 2004, 2005, lá já em 2006, uma casa ali no Gereissati, ela custava 15, 20 mil reais no máximo. Hoje você não compra uma casa por menos de 300 mil. Né? A não ser que a casa esteja dividida no lote que era uma, virou 2, 3, aí você compra mais ou menos de 200 mil. Então, a valorização imobiliária lá está muito pujante, porque é exatamente isso. Nós somos 250 mil habitantes. Se você olhar o nosso CAGED, nós temos com mais de 60 mil empregos formais, fora os informais dentro dos empreendedores. Então é uma cidade de oportunidades. Então, a gente pode fazer uma porcentagem, por exemplo, em Maracanaú. Tantos por cento tem um perfil de empreendimentos mais econômicos, do Minha Casa Minha Vida, tantos por cento médio e alto padrão, tantos por cento loteamentos. Vamos tentar fazer a pessoa que está nos assistindo. Deixa eu te falar uma coisa. Assim, eu até faço uma reflexão com as pessoas quando a gente vai falar de Maracanaú. Maracanaú é muito diferente de qualquer cidade do estado do Ceará. Veja só, a valorização imobiliária de Maracanaú foi tamanha, porque tem famílias que moram nos conjuntos habitacionais, que tem sua casa própria, que foi adquirida na época da Coab, que esse seu patrimônio hoje vale 300 mil reais. Mas aquela família ainda hoje é dependente dos programas sociais do governo federal. Então, se ela vendesse, é porque na hora que você vai alimentar o seu cadastro, se dissesse assim, olha, eu tenho um patrimônio de 300 mil reais, será que aquela família estaria contemplada dentro do programa social? Não, mas é porque a razão do que se vive dentro do per capita de receita de sua família, ele está lá no programa social. Mas se ela resolvesse vender a casa dela e fosse para qualquer outro município do estado do Ceará, seria um grande fazendeiro. Porque você comprou uma boa fazenda por 300 mil reais. Então,
Maracanã é diferente, tá certo? Então, por isso, essa visão do mercado imobiliário, essa visão de investidores na nossa cidade, porque é segurança de investimento, é a certeza de que hoje a gente está com um planejamento urbano bem consolidado, que é uma cidade que, se você der o Google, né, der o Google Maps, aí você vai olhando, aí você coloca, retroage anos atrás e vai colocando um ano em cada região e você vai ver os desafios da cidade de forma organizada, né? É certo que ainda há muitos desafios, muitos, né? Não é chegar. Mas hoje, por exemplo, está tendo uma atenção muito, muito forte na periferia, com intertravado, calçada acessível, e isso é uma dinâmica que isso faz uma valorização da cidade como um todo. O nosso território é pequeno. Queria que fosse maior. Nosso território é pequeno, a nossa cidade praticamente quase toda urbana. A nossa área rural é muito pequena. Isso me deixa um pouco triste, porque eu gosto muito da questão rural e queria que o nosso território fosse maior. Mas Maracanã, por isso que eu digo, Maracanã é diferente de qualquer nossa cidade. Nós somos a segunda economia do estado do Ceará, né? E com um território muito pequeno. Então, ela puxa crescimento. Uhum. E com relação à regulamentação dessas áreas, quando o investidor quer investir em Maracanaú, como é que está quanto tempo está demorando na questão do registro e tudo? O poder público está dando esse suporte, já que está crescendo? A gente tem diálogo, que eu acho que tudo se constrói com diálogo com a sociedade, né? No Cresce, OAB, os contadores e tudo. E como qualquer outra cidade dentro da burocracia administrativa, às vezes a gente vai a cada desafio, né? A gente vai lutando. Por exemplo, ultimamente foi uma grande a desburocratização para o investimento dentro dos empreendimentos, a gente tem lutado. Lá na Câmara Municipal tem feito audiência pública. Nós hoje estamos em fase de receber, nós vamos receber a atualização do nosso plano diretor. Tá? Então, dentro desse plano diretor, assim que eu receber na Câmara, né, você já vai me ajudar, que eu quero convidar o Cresce para que a gente possa fazer análise, porque é um grande instrumento de desenvolvimento urbano, de desenvolvimento econômico, e eu acho que tem que ter a participação da sociedade como um todo. Mas há sim investimentos na questão de sistema, de tecnologia, para a questão do alvará, e isso a gente, né, dialogando com os municípios que estão dando certo, né, porque muitas vezes a gente olha como é que está lá em Fortaleza, está mais adequado, como é que está no Eusé, como é que está no Aquiraz, e sempre tem esse diálogo de conversa entre os municípios, que isso é importante, né? Agora mesmo a gente teve o prazer de receber outro município, de falar sobre regularização fundiária na própria Câmara Municipal, porque eu tenho um carinho muito forte por essa política pública, né? Porque hoje, com essa alteração da legislação, dando mais prerrogativa e poderes aos municípios de fazer a regularização através do REURB-S, REURB-E, e isso é muito importante para o desenvolvimento da cidade. Uhum. Quando você estava falando sobre a história de Maracanã, como foi que, né, como é que o município surge, eu fiquei lembrando muito essa questão da sustentabilidade, que cada vez mais o poder público vem se preocupando, o poder privado se adequando e também incorporando soluções sustentáveis aos seus empreendimentos. Como é que está a questão da sustentabilidade diante desse crescimento tão pujante do mercado? Quando eu tive secretário de infraestrutura, pelas diretrizes do prefeito Roberto Pessoa, nós tivemos um grande programa, que foi o Translog, um programa de investimento de mais de 300 milhões de reais de infraestrutura na nossa cidade. Não sei se você teve o prazer de passar ali pelo Distrito Industrial, dentro da entrada na cidade, foram novas avenidas duplicadas, avanço na questão de ciclovias, ciclofaixas, e atrelado a esses investimentos, a gente entregando dentro da sustentabilidade, que foi a primeira cidade eu tenho certeza que foi a primeira cidade do Nordeste, não sei se dizer se foi do Brasil, mas a entregar um plano municipal de descarbonização e combate às mudanças, às ações climáticas, né? E isso, para poder direcionar tanto o poder público como esse crescimento da cidade, a gente ter essa visão de sustentabilidade, resguardar áreas verdes, e todo empreendimento tem muito. Às vezes as pessoas entendem como uma burocracia na autorização, mas não, mas é um zelo, porque a gente precisa crescer, a cidade ela precisa crescer, mas de forma ordenada, de forma planejada. E esse diálogo sempre tem que ter. Uhum. E hoje, por exemplo, a gente pode dizer que quem adquire... recentemente, eu fui para a reunião do Sinduscon, que, na verdade, todo mês existe uma reunião de representantes do setor, tanto quem vende tanto quem constrói como quem vende, no caso, Sinduscon e Cresce, e para
vê esse panorama do mercado imobiliário, VGV, alto padrão, econômico e tudo. O relatório abrange Fortaleza e região metropolitana. Então, a gente vê que Maracanaú, ele sempre aparece naqueles dados. Eu queria saber qual o perfil, por exemplo, de quem está comprando imóvel em Maracanaú. É um investidor? Você falar em Siduscom, é para quem quer morar? Deixa eu te falar. Você falar em Siduscom, eu inclusive, mandar um abraço para o nosso presidente lá, o Patrolino. Tá? E eu fiz um desafio. Eu digo, Patrolino, faz um estudo de viabilidade e implantação da verticalização. Lembra que eu falei lá atrás? Sim. Aí ele disse, olha, a gente fez um estudo lá no Eusébio. Eu digo, Eusébio é Eusébio, Maracanaú é Maracanaú. Tá? Muitas vezes as pessoas buscam morar no Eusébio, que já está com aquela ideia, né, de condomínios, uma questão um tipo de moradia mais perto da natureza. Eu digo, Maracanaú já é um pouco diferente. Existe essas áreas de mais próximo da natureza, mas também existe a demanda habitacional de pessoas que querem morar em prédios e se sentir seguro, com portaria, com certa infraestrutura. E Maracanaú ainda precisa ter esse olhar. E eu acho que esse programa vai ser, que eu acho que deve ter uma alta, muitas pessoas assistindo e de repente abrir essa reflexão. Essa é uma questão que eu tento martelar, que eu estou dizendo que tem muita gente que trabalha na nossa cidade, que é a gerente ali de indústrias. Para você ter uma ideia, nós temos 19 mil empresas em Maracanaú, dentre elas mais 3 mil indústrias. Então tem muita gente que trabalha e quer morar em Maracanaú, mas às vezes, considerando uma história do passado e achar que, e como em Fortaleza, nem todo mundo gosta de morar em casa solta, então quer morar em prédio porque tem a portaria, se sente mais seguro. E eu digo, e há essa demanda para Maracanaú. E era importante que fizesse um estudo. Então, quando tiver uma reunião dessa, me chama. Vamos falar para o Patrolino convidá-lo, mas já está convidado. Me chama, porque eu tenho defendido, porque quando a gente sabe como é, a gente sabe valorizar, né, o crescimento da nossa cidade, ela está na pessoa mais humilde que faz parte do crescimento, como essas grandes empresas dentro do desenvolvimento, né? Que quando você lança um empreendimento, ele já começa a mudar a cadeia. Primeiro, no nosso Cresce. Antes do lançamento mesmo, já tem os nossos colegas corretores e corretoras que já gira a economia, que quando tem vende, faz a venda ali, já gasta no shopping, gasta na padaria. Então, isso aí movimenta a economia. Você falou em Cresce. Qual a importância desse diálogo entre o poder público e o poder privado? De 0 a 100, 100. Eu sempre sou uma pessoa que sempre defendi a questão do diálogo, né? Porque todo dia a gente aprende, Mirella. Todo santo dia a gente aprende. Ninguém vai na política, olha, o Rafael já... Não, todo dia a gente aprende. E aprende com as pessoas de diversas formações, de tudo. Eu me lembro como se fosse hoje, uma área no nosso bairro quebrando a cabeça porque as casas que foram construídas de forma desordenada, e aí na hora que vai fazer uma infraestrutura, a cota da casa muito alta podia ficar, e aí apareceu uma rocha, aí chegou um cidadão mais humilde, eu digo, mas por que você não faz assim? Eu digo, chamei os técnicos, nossos engenheiros, a sugestão aí, foram lá e viram que dá certo. Então, todo dia a gente aprende. E você atua no mercado imobiliário, você é corretor de imóveis, por que você escolheu o Cresce para dar entrada, você escolheu a profissão de corretor de imóveis. Hoje, todos os meses a gente tem cerimônia de entrega de carteiras, Rafael, a gente costuma receber cerca de 70 novos corretores de imóveis a cada mês. Então, de repente, para quem é da região de Maracanaú e está ainda indeciso, eu não sei se eu vou para o lado de Fortaleza, atuar em Fortaleza ou atuar em Maracanaú. Fala quando a gente fala, olha, quando a gente está falando em Maracanaú, a gente está falando em Caucaia, a gente está falando no Eusébio, a gente está falando em Aquiraz, a gente está falando de Fortaleza, porque nós somos uma região metropolitana. Tá? Inclusive, dentro do parlamento, próxima semana, visitei as 19 câmaras municipais para a gente criar o parlamento metropolitano para exatamente discutir pautas comuns, que o desenvolvimento econômico de região está embutida nessa pauta. Né? Mas o meu conselho é o seguinte, quando eu sou advogado desde 20 anos de advocacia,
E dentro da minha área, sempre atuando muito no direito imobiliário, atuando, né, prestando os serviços jurídicos para imobiliárias, para shopping center. E quando aconteceu de muitas vezes as pessoas, quando vai fazer uma aquisição, sempre está consultando, eu disse, rapaz, está aí. Eu digo, por que não tirar o CRES? Por que não ser corretor de imóveis? Porque é uma profissão tão bela, tão bonita, que faz parte do crescimento de uma cidade. E aí a gente foi para esse desafio. E estou muito feliz, né? Colocamos a nossa imobiliária, também não sei se pode falar o nome, né? Mas... há quanto tempo você fez essa escolha? Você atua no mercado imobiliário? 2021, salvo engano. Então, você já acompanhou mudanças no mercado imobiliário, na região, como você automaticamente já falou. E, ao mesmo tempo, o profissional, você acredita que o profissional acompanhou essas mudanças? Bem, assim, eu acredito que sim, né? Porque quem está atuando no seu dia a dia, ele tem que acompanhar para poder fazer bons negócios, né? Porque um profissional do Cresce, ali, ele é responsável pelo sonho de muita gente, tá? Ele é responsável pelo sonho de muita gente. Então, quando ele é procurado, com certeza ele está ali qualificado, capacitado e está tentando entregar o melhor, tanto para quem está vendendo como para quem está comprando. Rafael, o município possui planejamento para acompanhar essa expansão urbana? Se falou aí do plano diretor, mas quando a gente fala também de bairros planejados, por exemplo, a gente escuta muito esse conselho, esse conceito. Bem, o nosso município está sempre crescendo. Dentro dessa... É um município, né, que nasceu do planejamento de conjuntos habitacionais, mas que o crescimento da cidade a gente tem que readequar ao que foi planejado lá atrás, né? Então, quando a gente está falando aqui do plano diretor, que é um grande planejamento para que a gente quer para a nossa cidade para os próximos anos, quais são os corredores prioritários, quais são a altura dos equipamentos ou dos prédios que vamos fazer, onde é que nós vamos alocar equipamentos de saúde, equipamentos de educação, por exemplo, que hoje eu fico muito feliz, né, dentro do nossa política pública educacional. Hoje as nossas escolas quase 100% em ar-condicionado. Quando a gente fala do desenvolvimento infantil, crianças com TEA, e isso tem buscado pessoas de outros municípios morar em Maracanaú. Por quê? Porque tem um cuidador lá nas nossas escolas. Então, tudo isso é um planejamento de investimento, que seja na área da saúde, área social, área de infraestrutura, na mobilidade, né? Eu tenho uma felicidade uma felicidade muito grande também de quando estava secretário de infraestrutura, ter entregue para a nossa cidade o programa Passe Livre, né? Que esse programa foi desenhado, a forma como ele foi desenhado foi referência tanto para o estado do Ceará como para outros municípios fora. A gente recebeu cidades de outros estados para conhecer a questão do passe livre. Porque, veja só, eu sempre dizia, o vereador no primeiro mandato dizia, olha, a passagem de ônibus é muito cara para quem paga, é pouco para a empresa que recebe. Por quê? Porque a política pública de mobilidade, as prefeituras taxavam e diziam, olha, a tarifa vai ser X reais. Quando era muito cara, logicamente a população está muito caro. Quando era muito barata, aí a empresa, que era detentora daquela concessão, daquelas linhas, dizia, olha, nós não conseguimos operar com a passagem desse valor. Então sempre havia, não sei se você acompanhava, né? Sempre havia aquelas discussões, paralisação e tudo, e eu dizia, olha, a gente precisa tratar a política pública de mobilidade como a gente trata a educação, como a gente trata a saúde, no sentido que o poder público precisa subsidiar. E isso surgiu o passe livre, de fazer justiça social. Então hoje a gente aumentou o número de ônibus e atendimento, a ligação de mobilidade da nossa cidade, a gratuidade para os nossos estudantes. O estudante de Maracanaú não paga nada para ir e vir, para se locomover, para estudar, para voltar, para ir para o lazer, para ir para um local de convivência, né? As famílias inscritas no cadastro único também não. Isso é fazer justiça social. Uhum. Como é que vocês imaginam Maracanaú daqui a 10 anos, no mercado imobiliário? Dentro do mercado imobiliário, eu acho que eu já falei e vou repetir. Eu queria que você até ajudasse dentro aqui a gente chegar. Eu imagino a nossa cidade. Quando é que a gente vê uma grande cidade desenvolvida? Quando a gente vê a verticalização. E eu acredito que quando a gente passa, porque muitas vezes as pessoas não sabem quando estão ultrapassando os limites de Fortaleza para Maracanaú, considerando a conurbação entre as cidades.
Mas eu acho que daqui a 10 anos, dentro do mercado imobiliário, esse investimento de condomínios fechados, próximo à natureza, porque a nossa cidade é rodeada de serra, então é um terreno muito bonito, com lagoas bonitas, então há investimentos imobiliários muito fortes ao redor desses lagos, dessas lagoas, as pessoas que buscam qualidade de vida e querem morar no chão, mas também acho que nós temos um público muito, muito forte querendo morar de forma em apartamento, de forma verticalizada, com a estrutura de lazer, né, como os condomínios que você vê dentro de Fortaleza, por exemplo, você tem na Maraponga, no Guararapes, né, e eu vejo nisso. Então eu acredito que dentro do mercado imobiliário também nós estamos falando de habitação, mas cada vez mais, se você vai lá, é um canteiro de obras, de comércio para novos supermercados, novos restaurantes, lojas, e isso é só aquecendo o mercado imobiliário da nossa cidade. Então hoje o que a gente tem lá? A gente tem condomínio horizontal, a gente tem condomínio fechado, condomínio aberto, tem loteamento. Nós temos loteamentos para ser lançados, loteamentos através de condomínio fechado, loteamentos também abertos. Então, a gente, principalmente nessa região, que eu digo que fica já próximo àquele investimento, em torno daquele investimento, daquele condomínio onde a empresa apostou em 2006, né? Que isso foi um grande crescimento. E esse é uma supervalorização de você ter um lote nesse valor de R$450 mil, então você não consegue comprar uma casa lá, tem casa lá de 1 milhão, 2 milhões, de 3 milhões, então dentro do Maracanaú. Então muitas vezes as pessoas vêm dentro desse condomínio fechado e as pessoas às vezes só olhavam a nossa cidade como uma cidade onde tinha as casas de conjunto habitacional, mas mesmo dentro do conjunto habitacional, poucas vezes a gente encontra casas ainda da mesma formato que foi entregue na década de 80. Muitos já foram reformados e alguns lotes do conjunto habitacional viraram 2, 3, até 6 casas. Então há uma densidade demográfica muito forte na nossa cidade, pela oportunidade que a cidade oferece. Que onde tem emprego, tem demanda habitacional. São quantos habitantes hoje? 250 mil habitantes, em torno de 250 mil, já chegando próximo a 250 mil habitantes. E se a gente for pensar nas atividades que geram renda para a população, quais são as que mais se destacam? De todas as áreas. De todas as áreas. A indústria ainda é porque forte. Você pega assim, porque não, como eu te falei, você tem a indústria, você tem a área comercial, você tem a área, você é profissional da saúde, os nossos equipamentos de saúde, seja no público e seja no privado. Hoje nós temos a faculdade de medicina no Maracanaú, faculdade para professores, escolas, seja públicas, seja privadas. Então, é um leque de oportunidades. Então, quem quiser investir em Maracanaú, no sentido de mercado imobiliário, viu esse lançamento? Se tu dissesse assim, Rafael, eu vou investir tudo, eu digo, Mirela, vamos fazer o seguinte, vamos estudar aqui, vamos aqui no observatório, vamos aqui no observatório de políticas públicas, de indústria, de colocar e colocar empregabilidade. Qual a cidade que mais, dentro do CAGED, qual é que está oferecendo mais oportunidade? A cidade que mais oferece oportunidade é a cidade que é melhor se você investir. Porque quando você tem emprego, você tem habitação, quando você tem habitação, aí você tem a padaria, que você tem o shopping, que você chega, tá certo? Que a gente às vezes, como assim, eu não posso falar, por exemplo, mas tem um amigo meu que tem uma loja, tem uma rede de lojas e tem uma loja no shopping em Maracanaú. E, por exemplo, em razão do nosso São João, que é o maior São João do planeta, ele disse, olha, a minha loja bateu recorde de venda. Que ele tem lojas em Fortaleza e fora do estado do Ceará, né? Loja de sapato. Loja bateu o recorde de venda. Então você está entendendo? Então são oportunidades. Um São João como esse, por exemplo, nós geramos uma oportunidade para 4.500 pessoas. Como é essa área comercial? Porque shopping também atrai muito. E valoriza também a questão do mercado imobiliário. Quantos shoppings, centros comerciais hoje vocês têm em Maracanaú? Não, de shopping, aquele shopping com cinema, ar-condicionado, shopping, a gente tem né? O Norte Shopping. Mas a gente tem shoppings, open mall, como você tem aqui em Fortaleza, aí você tem já alguns shoppings variados, já espalhados em vários locais, onde você tem lojas de home, de casa, né? Supermercados, os grandes supermercados em Fortaleza estão lá. Hoje nós temos o nosso CD, a gente tem uma logística, considerando a nossa localização geográfica, então uma oportunidade dentro dos CDs. Então, as maiorias das lojas, os CDs, estão instalados em Maracanaú, pela facilidade de chegar em Fortaleza e sair do estado do Ceará, chegar no porto, chegar no aeroporto. Então, é a localização geográfica.
Eu vou dizer assim, vem para Maracanaú. Obrigada pela entrevista, Rafael. Obrigado. Eu que agradeço, fico muito feliz e estou à disposição, né, para que a gente possa fazer essas discussões. Eu acho muito importante esse trabalho que é feito pela Conexão Imobiliária, porque quando a gente fala, muitas vezes a gente fala imobiliária, mas a gente está falando em habitação, a gente está falando em emprego, a gente está falando em oportunidade, a gente está falando em qualidade de vida, a gente está falando em sustentabilidade, porque eu sei que nós defendemos também, porque ninguém pode autorizar um crescimento só por crescer. A gente precisa crescer de forma planejada, com planejamento urbano, de forma ordenada, respeitando a questão da sustentabilidade, respeitando o adensamento das chuvas, dentro de tudo. Então, isso é importante para a gente ter qualidade de vida para os nossos cidadãos. Obrigada, Rafael, pela sua presença aqui no Conexões Imobiliárias. E a gente vai para um breve intervalo. Na volta, eu retorno com o Thiago Prado. Ele é gerente de lançamento de uma construtora que fez um lançamento de um empreendimento lá em Maracanaú. Não sai daí, a gente volta já já. Há 25 anos, a Apoena Faculdade e Cursos Técnicos oferece mais de 15 cursos, entre técnicos e de graduação. A instituição de ensino tem como missão oferecer serviços educacionais que contribuem para a empregabilidade e renda das pessoas. Mais de 30 mil alunos já passaram por aqui. A Apoena Faculdade e Cursos Técnicos possui valores como simplicidade, foco no aluno, trabalho em equipe e ética. A educação profissional está ao alcance de todos. Voltamos! E agora eu recebo o Thiago Prado, gerente de lançamento de uma construtora, que acabou de fazer um lançamento lá em Maracanaú. Como foi o lançamento? Oi, Mirelle, tudo bem? Tudo jóia. A gente saiu agora, de fato, de um lançamento imobiliário lá na região de Maracanaú e estamos muito felizes. Foi um resultado ímpar, né? Na verdade, atingimos um recorde do município. Mais de 50 milhões em VGV lançados e vendidos em apenas um dia. Então, a gente está bem feliz, bem entusiasmado com esse novo momento da nossa construtora em Maracanaú. Como foi que vocês pensaram esse condomínio? Vocês chegaram a fazer pesquisa de mercado para entender qual era a demanda que existia para aquela região? Porque a construtora de vocês já está aqui em Fortaleza, região metropolitana, já há algum tempo. Uhum. Como foi que vocês pensaram esse produto? Olha só, Maracanaú, ele vem... tem um estigma da industrialização lá, né? São muitas indústrias e muito comércio. E a gente observou que existe uma demanda da população que trabalha nessas grandes indústrias de boa moradia, né? Se você rodar por Maracanaú, você vai ver que tem um centro bastante adensado, mas com pouca qualidade urbanística. E aí os nossos empreendimentos vêm para casar esses interesses. A gente tem lá, é uma cidade que anteriormente era vista 100% como uma cidade industrial, mas hoje ela se tornou uma cidade também residencial. A gente tem lá outros 3 empreendimentos da nossa mesma construtora, todos muito bem vendidos, na verdade todos 100% vendidos. Então isso mostra a pujança do município e a demanda para os nossos empreendimentos. Então foi muito fácil, foi muito... para a construtora foi uma análise muito fácil, porque a gente já vinha de uma experiência de outros empreendimentos no município com uma velocidade de venda muito grande. Então, isso mostrou para a gente que a gente poderia trazer um novo empreendimento, até com um padrão mais elevado, para tentar essa absorção pelo município. E foi satisfatório, sem sombra de dúvida. Era isso que eu ia perguntar. Qual o perfil? É para que público esse produto que vocês lançaram agora? Olha, a gente levou... Que público? Pronto, a gente levou um produto agora de alto padrão. Então, a gente trouxe uma arquitetura muito sofisticada, é um clubhouse completo, né? Uma mega academia com mais de 170 metros quadrados, espaço recovery, salão de festa completo, mobiliado, uma piscina com mais de 700 metros quadrados de espelho d'água, uma ilha. Assim, é um visual paradisíaco, é coisa de hotel. Então, a gente entende que os nossos produtos anteriores, eles estavam numa classe, e a gente subiu um pouquinho o sarrafo para apresentar essa nova possibilidade para os moradores, não só de Maracanaú, mas daquela região oeste de Fortaleza, ali Osório de Paiva, por ali, Godofredo Maciel, que querem morar em um residencial fechado de lotes com toda a infraestrutura urbanística que a nossa construtora oferece.
Então, foi um condomínio fechado. Isso. Que vocês lançaram agora recentemente. Vocês entregaram, que vocês lançaram com todas aquelas áreas comuns e os lotes hoje estão disponíveis para venda. A bem da verdade, a gente vai construir lá um bairro planejado, certo? É uma região muito interessante, é um vazio urbano, na verdade, é uma área que está ali na fronteira entre Maracanaú e Fortaleza. Por essa razão, como eu lhe falei, atende também essa parte de Fortaleza, que é dessa população que reside ali no extremo oeste, ali na fronteira com Maracanaú, né? E a gente trouxe esse empreendimento, na verdade, ele é o primeiro de um projeto grande que a gente quer trazer para lá. A gente tem uma parceria com a família Targino, que é a dona não sei, eles eram donos de uma cachaça muito antiga chamada Colonial, né? Acho que a grande maioria dos seus ouvintes aqui, dos telespectadores, eles devem conhecer. E eles têm essa fazenda em Maracanaú, e essa fazenda, ela tem algo em torno de 900 hectares e nos foi concedido 100 hectares para desenvolvimento. E a gente lançou agora o primeiro empreendimento. Então, a gente tem o desejo de fazer mais alguns empreendimentos, e os nossos empreendimentos, eles sempre possuem uma centralidade externa de acesso coletivo, não somente para os moradores, para os adquirentes dos lotes, mas também para a comunidade, ter um espaço de qualidade, um espaço público, né? E um espaço onde possa contemplar a natureza, onde possa caminhar tranquilamente, né? A gente tem, inclusive, um bairro planejado que serve como referência na região do Eusébio Aquiraz, né? E esse bairro hoje nosso, ele já tem, inclusive, um parque assinado aí pela uma grande empresa que tem um parque aquático aqui na região do Porto das Dunas, e a gente tem esse parque ancorando lá. Então, a gente quer também levar para Maracanaú essa nova possibilidade, é o que a gente chama de vida extramuros. Não somente você comprar um lote, construir sua casa dentro de um residencial fechado, mas que você possa sair e ter também do lado externo um espaço urbano, um espaço coletivo com muita qualidade. A ideia é mais ou menos essa. Hoje os lotes estão sendo negociados a que valor, mais ou menos? Hoje a gente tem aí o nosso ticket médio gira em torno de R$200 mil. A gente tem lote 180, 190, 210, 220. Vai depender muito da localização que o adquirente quer dentro do empreendimento. Tem lotes um pouco mais afastados dos equipamentos de lazer, tem gente que prefere estar mais próximo. Tem gente que quer morar em frente a uma área verde, então também tem um valor diferenciado. É muito peculiar, é muito do perfil do cliente. Então, mas é um ticket médio aí em torno de R$200 mil, 190 a R$200 mil. Hoje, para quem está comprando hoje. Hoje. E se for comprar para investir, é um bom negócio? Sem sombra de dúvida, porque a gente está explorando um novo nicho lá. Porque Maracanaú, como eu lhe falei, é uma área industrial, é vista como uma área industrial, mas tem um baita potencial para se tornar uma área residencial, porque está no centro da região metropolitana. Então, a poucos minutos à direita, eu chego no Eusébio Aquiraz e nas principais praias. À esquerda, eu saio em Caucaia, nas principais praias também. Então, ele está ali no centro logístico, né? E o morador pode se deslocar para o centro de Fortaleza com uma travessia muito rápida pela Osório de Paiva, pela Godofredo Maciel, pode descer pela Bezerra de Menezes, enfim, é uma região muito com uma logística muito privilegiada. Então, eu entendo que ali pode se tornar um grande vetor residencial daquela região. Uhum. Eu fiz essa pergunta para o Rafael Pessoa no bloco anterior, e eu vou fazer também, tá. Senhor. Como é que o senhor avalia Maracanaú? Vamos colocar uma projeção de 10 anos. Porque é até bacana fazer essa pergunta, porque você já tem uma trajetória. Uhum. Vocês apostaram, não é de agora, né? Isso, como você mesmo Sim. falou, já tem empreendimentos. Então, quando vocês pensaram lá atrás, vocês imaginariam que ia estar hoje dessa forma e, ao mesmo tempo, a gente projetando para daqui a mais uma década? Vamos fazer essa linha do tempo. Tá. Eu vejo Maracanaú como uma cidade riquíssima. Ela hoje é, salvo engano, o terceiro PIB per capita do estado de Ceará. Então, é uma cidade que recolhe muito por conta das indústrias. E, em razão disso, eu acho que o poder público tem uma capacidade de devolver para a população equipamentos urbanísticos de muita qualidade. E é isso que eu espero para os próximos 10 anos, que não somente a nossa construtora desenvolva a parte externa, né, dos residenciais, mas que o poder público também tome de conta e transforme Maracanaú numa grande cidade industrial e residencial, porque tem aptidão. A região que a gente está desenvolvendo lá é belíssima, tem uma serra, a Serra da Taquara,
que você tem um visual único, nem parece que você está tão próximo de Fortaleza, né? Então, eu acho que daqui a 10 anos, se continuarmos nesse ritmo de crescimento, se Maracanaú continuar nesse ritmo, a gente vai ter uma grande cidade para se viver, com equipamentos externos, com muita qualidade, né, com instigação das pessoas a saírem de casa e deixarem seus carros em casa e andar tranquilamente na rua. Eu acho que Maracanaú tem tudo para isso acontecer. Então vocês vão correr para concorrer com o Eusébio? Talvez, é o nosso desejo. Eu acho que Maracanaú ainda tem um ponto-chave, que é essa contribuição que Eusébio não tem, né? Essa é a força das indústrias que contribuem bastante para o município, que o Eusébio hoje é predominantemente residencial, né? Com pouca área industrial. Então, eu acho que Maracanaú pode se tornar ainda mais pujante em razão dessa contribuição que as indústrias dão para o desenvolvimento da própria cidade. E lá atrás, quais foram as razões que motivaram vocês a apostar? Pronto. Há mais ou menos 20 anos atrás, a gente chegou lá com um residencial, tá? Hoje é um dos principais residenciais de Maracanaú. A grande parte da população o tem como um ponto, inclusive um ponto de referência na cidade. Olha, é ali perto do empreendimento tal, depois do empreendimento tal, antes do empreendimento tal. Então, como ele se tornou um marco na região, a gente já tinha esse flerte de retornar a Maracanaú, né? E a gente demorou muito a retornar. A gente lançou há 20 anos atrás esse empreendimento e retornamos há 3 anos atrás com um empreendimento um pouco menor, também muito charmoso, muito redondinho, com uma localização muito boa, mas muito pequeno, né? E aí veio o desejo de trazer algo também na altura desse primeiro que foi lançado há 20 anos. Então, acho que a gente era um desejo nosso de tornar esse atual um novo marco dentro da região. Agora, se o outro se tornou durante 20 anos um marco na região, um ponto de referência, inclusive, esse outro eu acho que esse que a gente lançou agora vai se tornar também um ponto de referência na região. Para quem, obviamente, que gosta de boa moradia. Como é que deve ser essa relação entre poder público e poder privado, no sentido de dar a estrutura necessária, as vias de acesso, os investimentos para vocês chegarem junto? Ou no caso Maracanaú, você acredita que o setor privado chegou junto e veio de início e depois o poder público entendeu que havia essa força, que havia essa possibilidade do mercado? Como é que foi essa história? Não, o Poder Público de Maracanaú abraçou o nosso projeto assim, e nos ajudou no desenvolvimento. Eles ficaram encantados, né, com a possibilidade de ter novamente um residencial daquele porte, com aquele perfil, porque isso gera uma riqueza indireta para o município, atrai uma nova população, vem muita gente de Fortaleza. O perfil do nosso público que está vindo para Maracanaú é um público que está vindo de Fortaleza, está migrando, né? Então, para o município isso é muito interessante. E meio que desconfigurar como sendo um município puramente industrial, né? Eles entenderam que a gente está chegando para agregar, para transformar o município num novo, eu não vou dizer um novo Eusébio, mas tornar Maracanaú ainda maior, um Maracanaú ainda mais completo, né? E aí é necessário empreendimentos desse porte para chancelar esse desejo da própria prefeitura. Então, a gente eles nos ajudaram muito, a gente tem um deferimento à turma da prefeitura, à turma do ambiental, todos eles nos ajudaram, pensando todos os detalhes que a gente tinha que se adaptar, pensando, nos indicando os caminhos para tornar esse produto viável e possível. O que é que você diria para os corretores de imóveis sobre oportunidades desse empreendimento? Quais as dicas que você daria para o corretor de imóveis que quer vender muito lá em Maracanaú? Tá, esse ponto eu gosto de falar, rapaz. Eu sou apaixonado pelo mercado, então eu digo para os corretores o seguinte, a nossa construtora é a casa do corretor. Aqui eu tenho o máximo respeito aos corretores, não admito lá pessoas que não são regularmente inscritas no CRES, eles sabem do que eu estou falando. Eu não permito nenhum tipo de negociação de comissão. Comissão é sagrada, a gente sai de casa, a gente luta pela nossa família, a gente quer trazer o pão para casa. Então, comissão, a gente tem o máximo respeito com os corretores, assim como a gente tenta
tornar o ambiente muito agradável para se trabalhar, com muita transparência, com muita justiça. Não é à toa que os últimos 10 lançamentos da nossa construtora, em sua grande maioria, foi 100% vendido em poucas horas, em dias, 2 dias, 1 mês. Então, a gente tem uma velocidade de venda muito grande. E não seria possível sem a ajuda dos corretores. E essa massa de corretor, ela só aumenta, porque observou que nosso produto é viável, nosso produto é assertivo, a gente tem um respeito muito grande pela natureza, a gente traz muita inovação arquitetônica, inovação de tecnologia, de equipamentos. Então, eles observam que é um bom ambiente para se trabalhar, tá? Porque a gente tem muito respeito, a gente tem um ambiente de transparência e a gente também tem um bom produto, um produto redondo e acertado, sob o ponto de vista de preço. Então, hoje, na minha opinião, é um excelente lugar para se trabalhar, é um excelente produto para se vender. Então, eu faço aí um convite, eu sei que a grande maioria dos nossos ouvintes aqui, nossos telespectadores são corretores, então procure a Terra Brasilis. Pode até olhar pra cá. Os próximos, coisa boa. Você corretor, você corretora que deseja trabalhar os produtos da nossa construtora, fique à vontade, nos procure a nossa coordenação comercial. Sejam bem-vindos. Sem sombra de dúvida, vocês vão compor, na verdade, mais do que um time de corretores. É uma grande seleção de corretores, já que a gente está na época da Copa, né? São pessoas muito boas que estão lá para intermediar e fazer grandes negócios. E a gente está lá para dar esse apoio. Você sabia que a gente tem o Terça das Construtoras, que é um momento que a gente disponibiliza o auditório do Cresce Ará, que inclusive foi inaugurado recentemente, está muito bonito para atender com muito conforto a categoria. E esse projeto, ele acolhe, ele recebe toda semana construtoras para falar dos seus produtos, tirar dúvidas. Então, já faço o convite. Opa, coisa boa. Representando o presidente Ibero Benevides e o nosso vice-presidente também, Apolo Xere Filho, para fazer esse momento lá no Cresce, das construtoras. Será um grande prazer. Não tinha recebido esse convite ainda, então receber da sua boca é satisfação demais. Irei, com certeza. Sucesso. Eu que agradeço. Venha mais investimento, mais qualidade de vida para a população. Sim, é isso. A gente tem esse desejo, muito mais qualidade de vida, bem-estar, boa moradia, é o que a gente busca. E, como eu falei, reforçando, sem o mercado, sem os corretores, nada disso seria possível. Então, nós somos responsáveis hoje por conceber grandes projetos, mas a concepção de grandes projetos não é sinônimo de sucesso. O sucesso vem envolvendo grandes parceiros, e o mercado, sem sombra de dúvida, é um grande parceiro fundamental para a gente conseguir levar para a população uma boa moradia, uma moradia que se adapta à história do lugar. Nossos projetos são adaptados ao ambiente, a gente tem o máximo de respeito com a natureza, a gente quer, na verdade, que as pessoas vivam em meio à natureza. Nós somos terminantemente contra aqueles projetos que derrubam tudo e fica um grande cemitério, né, que a gente brinca. Então, a gente quer que existam grandes árvores, a gente quer que as pessoas saiam de casa, a gente quer trazer uma vida, digamos assim, uma vida de antigamente, que a gente possa tranquilamente sair, caminhar nas ruas, brincar, que nossos filhos cresçam andando de bicicleta, que o nosso carro seja para grandes deslocamentos, pequenos deslocamentos, a gente se sinta confortável de fazer a pé. Então, todo esse sonho só é possível se existir a figura do corretor para levar e mostrar isso para o consumidor. Então, eu fico muito feliz de ter grandes parceiros e me coloco sempre à disposição deles para ajudá-los a intermediar grandes sonhos aí. Eu agradeço a você por nos fazer companhia até agora. Semana que vem a gente está de volta. Tchau!